Shalom, graça e paz. Vamos falar de demônios que atuam na incredulidade? É sobre isso que a gente vai falar agora, nessa live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP. E eu convido você para pegar o seu cafezinho, abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 11, verso de número 14, e passar os próximos minutos aqui comigo, na presença de Deus, orando. Então, para o que você estiver fazendo agora, ou foca a sua concentração nisso, e vamos dedicar um tempo aqui em nome de Jesus. Shalom, Juliana, Deus te abençoe. Shalom a todos que estão chegando aí, um grande abraço. Deus tem uma palavra para você, amém? Deus quer falar conosco neste exato momento. Bom dia a todos que estão chegando, Andréia, shalom, shalom, glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa transmissão, abençoa cada um nos seus lares, nos seus carros, nos ônibus, aonde estiverem assistindo esta live, seja ao vivo, seja depois. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Sem ti eu nada sou, mas contigo, Senhor, nós atravessamos por meio de um batalhão. Tu és o sol da justiça, tu és a luz do mundo, Senhor. Tu és a luz que nos ilumina, tu és o verbo de Deus que compartilhou conosco a sua natureza e nos chama para vivermos contigo de glória em glória, de capacitação em capacitação. Eu venho neste exato momento, nesta live que começa agora, apresentando a vida dos meus amigos, a minha vida, apresentando nossas causas, nossas queixas, as coisas que nos têm perturbado, as coisas que roubam a nossa paz, as coisas que afetam o nosso físico, a nossa vida de pensamentos. Senhor, que toda e qualquer muralha que se levanta como fortalezas mentais, que através da Tua palavra hoje caiam por terra em nome de Jesus. Que haja libertação e cura, pois o Teu Espírito está sobre nós para libertar os cativos, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Bem-vinda, Ana Paula, bem-vinda, Priscila, Valéria. Olha aí, pessoal querido, Deus abençoe. Clá, quem mais? Tá aí, né, a turminha aí, Regina, Deus abençoe, Cidinha, Zila, Robertson, glória a Deus, muito bom. Clica aqui no aviãozinho de papel, convida aí o maior número de pessoas para participar dessa live agora, em nome de Jesus. E vamos em frente, ok? Deus tem grandes coisas para nós neste exato momento. Alguém escreve aí para mim, por favor, Lucas 11, verso 14. Lucas 11, 14. Nós estamos nessa temporada de lives já há um bom tempo, porque nós estamos ministrando sobre a vida de Jesus. Né? Bem-vinda Célia, bem-vinda Lindy. Nós estamos ministrando sobre a vida de Jesus, de uma maneira muito especial, em ordem cronológica dos fatos, de maneira que você terá aí no final, seja aqui, seja no YouTube, onde eu tenho subido essas lives, uma sequência cronológica da vida de Cristo, ok? Então aqui, nós vimos na semana passada a oração de Jesus, que foi o seu 12º discurso, onde ele faz a oração do Pai Nosso, né? E cronologicamente, depois disso nós vemos Lucas 11, e a situação é a seguinte: o ano é o ano 28 depois de Cristo, tá? E Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Existem disfunções, existem enfermidades e existem doenças. Né? Se você for ler livros de cura divina, como T.L. Osborne, ele fala um pouco disso, é muito interessante. Né? Então, existe uma disfunção do organismo, existe uma doença, mas existe a enfermidade, e a enfermidade ela é alimentada por um espírito de enfermidade, diferente da doença, diferente do mau funcionamento do corpo. Em que ambas as situações, né, o inimigo pode se aproveitar também, ok?
Então, quero dizer com isso que nem toda doença tem uma origem maligna, mas que o inimigo pode se aproveitar dela. E tem outras que são alimentadas por um espírito de enfermidade. No caso aqui, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Então, aqui deixa claro que existem situações em que existem demônios de mudez, de surdez, de cegueira. Grande abraço, Viviane, Deus abençoe. Rosângela, olha aí, pessoal querido, Ana Lúcia. Então aqui, quando esse demônio saiu, o mudo falou, pronto. E a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Olha que interessante. Aqui no caso, os fariseus, os saduceus, doutores da lei, tá, que não tinham como negar que os sinais que Jesus fazia confirmavam a origem dele, só que eles não queriam reconhecer isto. Então, era mais fácil eles dizerem que Jesus estava fazendo isso através do espírito maligno de Beelzebu, do que reconhecer que ele era o Filho de Deus, estava realizando esses sinais e milagres através do poder do Espírito Santo. E é impressionante porque atualmente nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que seguem uma linha de pensamento teológico que não acreditam mais em curas, em sinais, em maravilhas. E acabam dando poder para o inimigo e não reconhecendo o poder de Deus. Tem pessoas que têm mais medo simplesmente assim de achar que sempre é o diabo, né, e nunca é Deus. Deus nos deu o espírito de discernimento, né, ou o dom de discernimento do espírito, para que a gente saiba a origem das coisas, para que a gente saiba a verdade a respeito das coisas. Agora, cuidado para você não cair nessa classe de pessoas que sempre prefere dizer que é o diabo que está fazendo do que Deus. O texto continua dizendo que algumas pessoas o punham à prova pedindo um sinal do céu. Sabe, muitas vezes nós oramos e pedimos um sinal porque a gente não tem certeza e porque a gente quer ser guiado pelo Espírito, não é verdade? Aqui é diferente. Aqui eles estavam pedindo um sinal para que Jesus provasse que ele era aquele que ele dizia ser. E isso é muito diferente. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe que decisão tomar, não tem problema nenhum você orar e falar, Deus, me dá um direcionamento, me dá um sinal. O problema aqui são pessoas que estão vendo o poder de Deus, estão vendo a manifestação de Deus, preferem reconhecer que é o inimigo e ainda pôr à prova o Senhor, pedindo ainda mais coisas, né? O verso 17 revela o que Jesus estava fazendo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus ou pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus conversa com eles, né, de uma maneira mais até intelectual, né? Ele chama para a razão. Olha que interessante, né? Estava acontecendo algo sobrenatural, algo espiritual, algo celestial. As pessoas preferiam reconhecer que isso vinha do inimigo, e Jesus então traz um discernimento lógico. Ele diz o seguinte, pelo amor de Deus, em outras palavras, ele está dizendo, olha aqui, como é que pode o diabo ficar dividido contra ele mesmo? Porque uma casa subdividida, né, uma casa dividida não pode subsistir. E aí Jesus traz o confronto. Ok?
Jesus traz o confronto. Ele diz assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino dos céus é chegado a vocês. E ele ainda traz uma palavra de juízo. É interessante porque muitas pessoas ignoram o fato de Jesus ter falado de maneira dura para tratar temas difíceis. Jesus abordou de maneira precisa, muitas vezes dura, rígida, como essa. Ele diz o seguinte: se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Jesus não teve meia palavra, meia boca para responder aqueles doutores da lei diante do posicionamento deles. Ah, querida Juliana, que bom que você está aí participando, né? É isso aí. O Brasil está passando pelo fogo do calor e pelo fogo das lutas, mas França aqui também está passando uma situação difícil, né? Alemanha, Rússia, a gente tem que orar, Jesus está voltando, né? Jesus continua, e aí ele entra no nível de batalha espiritual. Ele diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. É assim que a gente tem que operar. O inimigo, ele vem contra nós, ele vem para querer nos derrubar, para querer arrancar a nossa armadura, para querer nos debilitar, para querer roubar os tesouros de Deus da nossa vida. Mas Jesus está dizendo, olha, vence o homem forte, arranca a armadura desse homem forte e tome posse dos despojos. Você não pode vencer um inimigo que você não enxerga, que você não conhece. Você não pode vencer um inimigo contra o qual você não vai ter força. E aí, o nome de Jesus tem todo o poder. A questão é o quanto nós nos apoderamos e estamos imbuídos de autoridade do nome de Jesus para cada situação, ou para as situações que nos afetam. Por isso que nós precisamos orar, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor direcionamento, estratégias para vencer o inimigo, que muitas vezes se estabelece como um homem forte, bem armado, que quer impedir com que a obra de Deus se manifeste. Esse demônio mudo, ele estava ali impedindo aquela pessoa de falar. Quantas vezes o inimigo está se manifestando para impedir você de falar palavras proféticas, de liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida? Quantas vezes a gente vai se oprimindo, aceitando situações como normais? Não, tem que chegar uma hora que você tem que falar assim: Satanás, arruma a tua bagagem imunda, seja severamente punido em nome de Jesus e arrastado para o mais profundo abismo. Todo demônio que se levanta contra a minha vida caia por terra em nome de Jesus. Então, abra sua boca, declare, profetize pelo Espírito de profecia do Senhor. Declare sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aqui Jesus deixa muito claro que quem não está com ele é contra ele, e quem com ele não ajunta espalha. Nós estamos vivendo uma era muito complicada. Uma era onde se tirou o arrependimento do evangelho de muita gente. Onde se vem ali diluindo em água o verdadeiro evangelho, para que ele fique palatável aos ouvidos do mundo, para que o mundo, e aí a consequência é que o mundo não se converte. Eles se tornam, em primeiro lugar, meramente simpatizantes do evangelho, chegam até um nível de adeptos, mas nunca convertidos. E aí os demônios ficam muito à vontade.
Gente, tem demônio que está de boa, tem demônio que gosta de muita pregação, tem demônio que está gostando de muito louvor, tem demônio que está de boa, que migrou da alma para lugares do cérebro, onde ele simplesmente tem liberdade para coordenar pensamentos, opiniões e decisões, de tão à vontade que ele foi ficando. E aí, a solução para isso é você vir com a pregação do evangelho genuíno. Por exemplo, recentemente eu vi uma pregação maravilhosa sobre a parábola que a gente conhece como do filho pródigo, né? A gente poderia chamá-la melhor da parábola do pai dos dois filhos. É linda, a pregação do pastor foi maravilhosa, de um conhecido, né? Ele falou de toda a situação dos dois filhos, ele falou de como o pai esperou, de como o pai assumiu a vergonha do filho correndo, levantando o vestido para correr ao encontro do filho. Ele fez a festa, ele deu um anel, ele deu roupas. Foi linda a mensagem. Sabe o que faltou na mensagem? Dizer que a decisão transformadora da vida do filho que considerou o pai morto e pegou a herança foi quando ele chegou na lama dos porcos e decidiu lembrar da casa do pai e pensou, quem sabe meu pai me aceita como escravo, como seu servo. Pelo menos lá eu vou ser bem tratado porque meu pai é justo. E ele decide voltar para casa. Quando ele encontra o pai, o pastor esqueceu de dizer que ele diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. É sem essa chave, você está ouvindo qualquer coisa, menos o evangelho. Sem essa chave, eu não quero aqui citar coisas ou dar nomes, porque pode ser mal entendido, mas sem essa chave não é evangelho. É qualquer outra coisa, menos o evangelho. O que transforma, o que faz você vencer o homem forte é o arrependimento. É a transformação através de confronto que gera em você sentimentos. O arrependimento não é um sentimento, mas ele gera sentimentos. O arrependimento é uma mudança na maneira de pensar. Você permite o Espírito Santo te convencer. E ele te mostra como que você pode estar agindo assim. Ele te convence do que é melhor. E aí os teus sentimentos são transformados. Você sente nojo de você mesmo. Sabe, tem muitos crentes que não pecam pecados como dos ímpios, tá? Que estão no mundão aí afora, mas pecam outros tipos de pecado. Eles estão lá conformados com a vida que têm. Eles estão lá conformados com as emoções, os sentimentos e os comportamentos que não expressam Jesus na própria vida. Quando você chega num lugar, as pessoas se alegram ou se entristecem? Quando você chega num lugar, será que as pessoas pensam, uau, a presença de Deus chegou, Jesus chegou? Ou elas pensam assim, meu Deus, chegou o chato, chegou a insuportável, chegou aquela pessoa, não. Tem pessoas que quando é anunciada a possível chegada dessas pessoas em lugares, tem gente que vai embora. E aí, quando essas pessoas são ditos cristãos, é esse tipo de transformação que nós precisamos nos autoavaliar, pedir para o Espírito Santo nos convencer. Por quê? Porque talvez seja esse tipo de comportamento que nos esteja juntando com Cristo e espalhando. A Bíblia nos fala que somos embaixadores do Senhor na face da terra. E aí, você não vai ter autoridade para expulsar demônio, você não vai ter autoridade para vencer, se você não representar Cristo literalmente. Não é simplesmente você dizer uma frase mágica, em nome de Jesus, amém. Você pode falar em nome de Jesus 500 vezes. Se você não tiver imbuído da autoridade do nome de Jesus, vão ser meras palavras. Agora, Jesus ele continua aqui nesse texto dizendo algo além. Ele diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz,
voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, aqui nós vemos uma outra situação. Tem pessoas que se posicionam, que repreendem esses demônios, que dão uma organizada na casa, que dão uma limpada, mas não enchem a casa com o Espírito Santo. Não enchem. Tem gente que só sabe bater em cima de ditos erros dos outros, erros religiosos. Tá? Tem uma turma, infelizmente, de pastores, de homens aí, que são ótimos intelectuais e teológicos para meter o malho na vida de outros. Eu queria muito ouvir essas pessoas falarem de como você pode ser cheio do Espírito Santo, manifestar os dons, uma vida transformada, um caráter transformado, encher a casa que ficou limpa em ordem. Porque o evangelho intelectual não faz isso. Sabe o que muda o homem? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, o texto aqui, Jesus diz o seguinte, em outras palavras, que a casa não pode ficar limpa e adornada sem ser ocupada por Ele. Tem gente que está querendo só limpar e adornar a casa. Está cansado da bagunça, aí ela quer um paliativo. E tem muitos líderes que infelizmente acabam trabalhando para o diabo. Por quê? Porque eles ficam simplesmente expulsando demônio para eles darem um rolé e voltar com mais 7. Então é 1 mais 7, 8. E o estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Por isso que libertação é muito diferente de expulsar demônio. Expulsar demônio não é difícil, não. Tem uns encardidos. Mas libertação... Eu vou falar uma coisa dura aqui, gente. Tem ser humano que é pior do que demônio. Porque demônio se submete ao nome de Jesus. Agora tem ser humano que não obedece. Que não se torna discípulo. Jesus conhecia a mente deles. Jesus está aqui trazendo um direcionamento de transformação de vida. Então, e ele ainda diz aqui, olha, que geração perversa é essa, que pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Ele termina falando, a partir do verso 33, de posicionamento espiritual. Ele diz assim, ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. E aí ele começa a falar dos olhos generosos, como a candeia do corpo, as janelas da alma. Então, ele está dizendo o seguinte, toma cuidado. Vocês estão pedindo sinais para ver, mas os olhos de vocês não estão transformados. Tenham a visão transformada. E vocês vão enxergar as coisas como Deus as vê. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados cometidos por omissão, por sentimentos, pensamentos, por palavras e atitudes. Nós repreendemos e damos destino aos demônios que se levantam contra nós para nos emudecer e ordenamos que eles sejam arrastados e punidos severamente para o mais profundo abismo da onde não voltem. E que o Senhor libere sobre nós, Pai, uma abertura de olhos, uma abertura de lábios, uma abertura de entendimento, para que possamos brilhar em posição de autoridade e manifestar a Tua glória.
É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom, essa foi a live do Café com a P de hoje, né? Eu quero te dar alguns avisos. Preste atenção. No link da minha bio, aqui do Instagram, do YouTube também, você tem algumas opções. Você pode entrar no nosso Telegram. Nós somos ali em torno de 300 pessoas. E ali a gente não depende de algoritmo, né? Qualquer mensagem é entregue diretamente para todo mundo. Você entra ali, já vai dando um alô, diz como é que a gente se conheceu, ok? De qual cidade você é. Então vem fazer parte desse grupo maravilhoso. Você tem ali as opções também de conhecer meu site. Você tem a opção de vários e-books. Tem um e-book gratuito e tem mais 4 e-books ali que você pode adquirir de temas diferentes. Então clica no link da bio e você vai poder acessar tudo isso, tá? Minha rede social, YouTube, daqui a pouco essa live vai estar lá no YouTube também, amém? Segundo aviso, gente, eu tenho feito imersões, tá? Eu fiz imersão no finalzinho do ano, fiz uma imersão já no começo do ano de temas diferentes. E em breve eu vou anunciar aqui uma outra imersão. Significa um sábado comigo pelo Zoom, ministrando em temas profundos, acompanhados de uma plataforma com vídeos, sempre à sua disposição para te fortalecer em áreas específicas. Então, se você tem interesse de participar em algum momento dessas imersões, manda uma mensagem para mim, né? Escreve aí para mim, diz o tema que você gostaria, tá bom? Outra coisa, gente, eu ainda não fiz muita propaganda, muito anúncio sobre isso, mas tem ali no link da bio a minha mentoria chamada Método Golden, tá? É uma mentoria de acompanhamento anual, onde você pode entrar, não importa o momento, você pode entrar agora, tá? Então, é uma plataforma com uma centena de vídeos à sua disposição, preparados de uma forma muito estratégica, tá? À sua disposição, e os encontros semanais pelo Zoom comigo, todas as quintas-feiras, ok? Então, quem é meu aluno aqui, como a Andréia e outros, escreve aí Método Golden, tá? Meus alunos escrevam aí Método Golden. Então, a gente tem falado sobre o ministério sacerdotal, que é o 6º ministério. Se você nunca ouviu falar disso, você está perdendo, ok? Porque ele é o como você acessa tudo que Deus tem para você, através das suas limitações. Nós temos falado sobre as lentes da cosmovisão, que foi uma revelação que Deus me deu. Então a gente vai falando como você não vê o mundo como ele é, mas através dessas lentes. E aí, do que elas falam, que transformação elas trazem na sua vida, tudo isso, tá? Então tá aqui, ó, pastora Val, Andréia, né, Manuelita, pessoal aí que são meus alunos aí, né, maravilhosos. Muito bom, então esse é um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito, amém? Independente disso, eu quero também agradecer as pessoas que têm orado por nós, que têm mandado palavras de encorajamento, palavras de revelação, né? E tem também lançado as suas ofertas na nossa vida, né? Então eu quero agradecer a generosidade independente ao valor e quero convidar aqueles que desejam lançar alguma oferta, né? Podem fazê-lo através aqui do meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, tá fixado aqui. Então, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, você pode aí lançar a sua oferta, amém? Glória a Deus. Priscila, me coloca, tá bom, vou te mandar uma mensagem aí para te orientar como é que faz, tá? Bênção demais. Queridos, Deus abençoe vocês. A gente se vê toda terça-feira. Olha aqui a Adriana, do Método Golden comigo, tá? Tem muito aluno aí. Até terça-feira, as lives do Café com a P estão acontecendo todas as terças-feiras, tá? E para o segundo semestre a gente vai ter novidades, então fica atento, que Deus tem muito mais para nós, amém? Vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha, e daqui a pouco ela vai estar no YouTube também. Beijão, foi muito bom estar com vocês, fiquem na paz de Cristo.